Há uma centena de anos, havia uma princesinha linda e meiga e vivia com seus pais e a sua mãe, e tudo ia muito bem, até que um dia a mãe adoeceu. E já pressentindo que os seus dias eram poucos, chamou a filha e que ali no seu leito conversaram um pouco, brincaram um pouco, e depois a mãe disse que temia pelo futuro, como é que ficaria o futuro da sua pequena princesinha, Hachikazuki Hime. Aí a mãe virou ao lado, pegou um grande vaso e colocou na cabeça da sua filha. E disse que ele ia cuidar do seu futuro. A menininha não entendeu, mas aceitou. Passou-se alguns dias e ela então, a mãe faleceu. A tristeza muito grande, não tinha nada tão terrível, né? Mas a vidinha dela continuou e com aquele enorme vaso que tampava todo o seu rostinho. Além da tristeza, era motivo de chacota entre os amigos. Uma solidão, uma humilhação. Se não bastasse isso, o pai, na época era esse talvez o costume, enfim, resolveu casar-se de novo para que tivesse uma pessoa na casa para ajudar a cuidar da educação, da casa, aquelas coisas todas, enfim. E saiu em viagem. Aquela que veio não gostava daquela menininha, achava aquilo muito esquisito, um vaso dentro, em cima daquela cabeça que não se via rosto, enfim. Pediu para um dos serviçais levar ela embora, para bem longe dali. E assim foi feito. E ela vagou pela floresta um pouco perdida e triste e angustiada, quando parece que ouviu a voz da mãe. Mas não era. Virou-se no som de que achava que era mamãe, mas escorregou e caiu dentro do lago. Felizmente, o vaso a fez flutuar. E, mais sorte ainda, passava por ali um jovem rapaz e a sua comitiva, e quando viu aquela cena, aquele vaso boiando, pediu logo que ajudassem a recolher, e assim que foi recolhida, ela disse que não tinha para onde ir, não contou a sua origem, e o rapaz era um príncipe, terceiro filho de um casal. Foi logo dizendo, não, vamos lá para o meu palácio, vai ter um emprego para você. E ela então acompanhou. Lá foram dados os piores serviços, claro, alguém com vaso na cabeça não podia ficar exposto por aí. Então ela carregava baldes de água, lenha pesadíssima. Mas o rapaz gostava tanto das conversas que tinham, da sua inteligência, da sua delicadeza, então ele sempre estava ajudando em alguma das atividades. Os pais dele ficaram preocupados, mas o que acontece? Eles não ficam, desgrudam nunca, isso está nos preocupando. Se reuniram para conversar e dizer que ela deveria ir embora. O filho, na hora, disse, não posso, eu acho que estou apaixonado, eu gostaria de me casar com ela. Pronto. Naquele tempo não ia se usar essa expressão, mas eu vou dizer, a casa caiu. E ele tanto insistiu e tanto disse que os pais então resolveram a fazer uma competição. Como os dois irmãos já eram casados, tinham duas esposas, resolveram fazer uma festa e que nessa festa iam ser colocadas algumas atividades, uma competição com as outras esposas. Se aquela jovenzinha conseguisse superar as demais, ele poderia se casar. Não acreditavam nisso, mas foi o jeito que arrumaram de convencer o filho do que seria. O filho não se preocupou, mas a jovenzinha queria ir logo embora. Como num momento quase de despedida, ela estava lá recolhendo seus pertences e arrumando o sótão, quando achou um kotô, um instrumento de corda japonês. Tocou lindamente como um choro, como um lamento. E o príncipe ouviu tudo isso. Ouviu e se apaixonou mais ainda. E ela
Esperou anoitecer para fugir dali, porque ela tinha ouvido a conversa, não queria ser um impasse entre ele e os pais. Mas o príncipe, notando que ela tinha saído no longo da noite, no meio da noite, correu atrás dela e chamava por ela e dizia: espera, espera. Felizmente, uma lua enorme, gigantesca, brilhava no céu, iluminava todos aqueles caminhos. E ela então parou, virou-se para o príncipe, e nessa hora, a hora que eles se dão as mãos, aquele vaso pesado cai no chão. Ele fala do seu amor, fala da competição, fala de tudo aquilo, ela brilhando tanto quanto a lua. Pela primeira vez o seu rosto é visto, belo, sereno, encantador. E de dentro do vaso, surpreendentemente, começam a brotar tesouros, kimonos bordados, seda da mais delicada. Pois bem, voltam para o palácio, ela fica lá escondidinha, esperando o dia, ou até treinando, não sei, ensaiando como é que seria a sua performance, esperando o dia daquela grande festa. E a grande festa chega. E na grande festa, ela toca o cotô, como se da música saíssem palavras para dizer o que ela sentia e tudo aquilo que ela já tinha vivido. Se não bastasse, ela declama uma poesia, palavras escolhidas como os bordados do seu kimono. E as outras esposas também tocavam instrumento, falavam, declamavam. Então chega a última prova, que é a dança. Ah, uma esposa superava a outra de tanta beleza. Mas Hachikazuki chega a me emocionar, é como se eu estivesse na festa e pudesse ver. Ela dança como se fosse um voar de pássaros. Ela dança como se fosse a última oportunidade ou a primeira de uma infinidade delas. Ela dança com todo o seu vigor e sua alegria e a satisfação de estar ali, naquele momento, naquele agora, naquela festa. E claro, ela superou as demais. Foi uma das escolhidas. Os pais se emocionaram com tudo que viram, permitiram um enlace do casal, tudo ficou lindo e maravilhoso. Mas o que fica é que o vaso, que por muitas vezes deixara a princesinha tão triste, trouxe toda a felicidade. É uma adaptação de Andrea ao livro Hachikazuki Hime, A Princesa e o Vaso, da Lúcia Hiratsuka. Essa edição que eu estou falando é a maltese, mas essa é antiga. Felizmente, a Lúcia, no seu encanto, colocou essa história no Histórias Tecidas em Seda. Então, eu penso que é o segundo conto desse livro, que é da editora Cortez. Claro, eu sempre termino e, na verdade, quando eu termino, eu estou começando outra história. Eu sou encantada pela Lúcia há muitos anos, pela delicadeza que ela é como ser humano, como escritora, e pelos traços sempre delicados. E eu tive a felicidade uma vez de fazer uma aula de desenho de sumie, que são traços tão finos, tão delicados, que você acha que não tem nada no papel, mas quando você olha de verdade, o papel parece que se movimenta, você vê piscar de olhos, bater de asas, janelas que abrem, cortinas que balançam. Enfim, essa ilustração da Lúcia não é em sumie, mas é de uma delicadeza, a mãe no leito com uma seda que cobre, deixando na penumbra, naquele o descortinar, né? Põe um vaso enorme, que parece aquela cumbuquinha, que agora me falha o nome, de comer, de tomar aquela sopinha. Ai, me foge todos os nomes agora. Mas aquela cumbuquinha preta
que a gente toma aquela sopa deliciosa que uma hora alguém vai lembrar e vai me dar o feedback. Depois ela com um kimonozinho junto com as crianças brincando, nada do rostinho aparecer. E as crianças com aqueles dedinhos apontados rindo da menina. Depois aparece a tal madrasta, quem é que já não ouviu uma história parecida? São diversas versões. Depois quando se cai no lago, meu Deus, aquele vasinho, aquele potinho lá no meio do lago e ela com os bracinhos levantados não se vê nada. Mas o rapaz, lá no alto do seu cavalo, já põe os outros para ajudarem e assim acontece. Ela chega no palácio, os olhares são todos estranhos. E lá vem uma página inteira, ela com ombro a ombro carregando os baldes pesados. Quando eu me emociono com a história é porque às vezes eu sinto que os baldes também estão em todos nós. Eu inverti um pedaço da história porque o Potô era para ter vindo antes, mas como é uma adaptação, não teve prejuízo, espero. Porque o príncipe, quando vê ela no sótão, lá nas suas tristezas, nas suas lembranças, com esse instrumento musical, que parece uma telha, desculpe a minha descrição, mas uma telha grande, comprida, naquele formato ovalado, e os fios, né, as cordas em cima, hoje em dia usa-se pequenas ponteiras para poder dedilhar, de tão finas são as cordas que machucavam, por isso que era atribuído só às princesas, que primeiro era um instrumento caro, de achar essa casca de árvore enorme e arredondada, uma peça única. Enfim, quem puder pesquise, porque é belíssimo de ouvir, é a música do começo, claro, e de ver o instrumento, enfim. Na reunião, a princesinha percebe lá por uma cortina também, por entrever, aquela família toda gesticulando e discutindo o futuro do príncipe, que não cabiam a eles, né? Ele já era bem grandinho. Depois, não se vê a lua, gente, mas se vê a claridade no meio da floresta. E ela com seu kimonozinho bem mais simples e uma trouxinha nas mãos com tudo aquilo que tinha. E o príncipe indo atrás, declarando seu amor. Quando se encontram, quase uma página inteira, ou é uma página inteira, o rosto dessa princesa expressa a beleza da autora, eu acho. É assim de emocionar. E claro, o vasinho lá no chão, com pequenas pedras preciosas e tudo mais. Claro que eu acrescentei algumas coisas, porque eu adoro ver os kimonos que são desenhados aqui. Então eu já coloquei que saíram todos dos vasos, porque tem bordados em cada kimono que aparece. Na festa, as 3 princesas, com os instrumentos musicais, com seus kimonos lindíssimos, como eu disse, e a parte final, a princesa e o príncipe. O kimono dela ultrapassa uma página, vai para outra. E essa frase final, que aquilo que nos deixava muito triste, ou aquilo que deixava a princesa muito triste, hoje trouxe grande felicidade. Com certeza é o aprendizado que a vida traz. Eu tô com essa mesa espalhada de coisas e objetos que eu usava para contar. Eu usava leques para cada uma das princesas, e claro, o leque mais bonita era da Hachikazuki. Usava também pequenos guarda-chuvinhas de papel para fazer a dança, e lencinhos de seda que tenho aqui. E claro, os rapazes e o príncipe são hashis bordados, desenhados, enfim. Então eu gostava muito de contar com objetos e tirava de dentro de uma mala e contava. E hoje vocês só conseguem ouvir a minha voz, mas sabem de cada detalhe do que está acontecendo. E eu vou contar o segredo das minhas malas semana que vem para a Cidinha Pardini, numa entrevista que vai ter numa rádio. Eu divulgo no meio da semana. Muito obrigada por estarem comigo esse tempo todo, porque extrapolei, mas adoro fazer isso. E eu sempre peço uma coisa no final. Peço hoje que busquem o Cotô, que busquem o nome desse
vasinho desse pratinho de tomar essa sopinha deliciosa do miso. Enfim, e que a gente troque as experiências todas, os nomes todos, as palavras e sempre as poesias. É por isso que a gente está junto. E até mais.